E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre reserva de emergência, e contar um pouco aí do que eu passei ultimamente e o porquê que eu vi que realmente é extremamente importante. Antes de entrar nos detalhes aqui, gostaria de deixar claro que esse vídeo ele é apenas educacional e qualquer coisa que eu citar aqui não é uma recomendação de compra e venda. Todo resultado passado não é garantia de resultado futuro, então tudo a gente tem que analisar e ver se compensa, e aí cada um toma a sua decisão. A ideia é a gente trocar ideias e ir aprendendo junto. Discordando, concordando, tendo algumas ideias, deixa aí nos comentários. Então vamos aqui para um ponto que eu penso eu joguei aqui na IA, reserva de emergência, e ela deu alguns pontos aqui, e aí eu vou conversando com vocês sobre o que eu penso, né? O que é e para que serve? A reserva de emergência é um pilar fundamental de qualquer planejamento financeiro saudável. Trata-se de um montante de dinheiro guardado exclusivamente para cobrir imprevistos inevitados, como perda de emprego ou queda drástica de renda. Aí, no caso aqui, ele fala que é especialmente relevante para quem empreende ou trabalha por projeto. No meu caso, eu sou PJ, programador PJ, e a qualquer momento a empresa que eu trabalho, ela pode vir a encerrar o contrato. E a partir daí, no mês que vem, eu já não tenho salário. Então, no meu caso, eu preciso ter essa reserva, porque eu, obviamente, tenho os meus compromissos mensais, e a qualquer momento eu posso ficar sem, né, o emprego. Então, eu acabo vendo a importância. E por um bom tempo, eu não montei uma reserva de emergência, eu deixei aberto. E aí, no final do ano passado, eu acabei passando por um aperto, né, financeiro, no sentido assim de. Eu até fiz aqui uma anotaçãozinha rápida, né, dos tipos. Deixa eu chorar aqui. Dos tipos de pessoas que tem, né? Tem as pessoas que ganham X e gastam X, né? Ganha 1.000, gasta 1.000. Tem a pessoa que ganha 1.000 e gasta mais do que 1.000, então, que era o meu caso. Eu ganho o meu salário, só que eu tava gastando mais. E não fecha. Obviamente não fecha. Eu percebi que foram duas coisas que levaram a isso. A primeira foi a ansiedade, né? Ansioso, e aí vinha uma promoção, via alguma coisa, saía comprando, e atrelado a não anotar, a não. Sabe, aquele momento que você. Da sua vida que você faz, e depois quando você começa a anotar tudo, e você começa a agir com mais calma, mais pensando, você fala assim: "Ah, como que eu permiti chegar nesse ponto, né?" E eu cheguei nesse ponto. Ou a outra pessoa são as pessoas que ganham X e poupa pouco. E um outro perfil são as pessoas que ganham X e poupam muito. Eu vejo que tem muito assim, como que a sociedade ela impõe alguns padrões em nós e espera que a gente tenha as coisas, se prende muito a ter, e aí a gente acaba indo junto com a manada mesmo. E quando a gente percebe, a gente tá querendo competir com outras pessoas que não faz sentido, entende? E eu percebi que a reserva de emergência me deu uma paz gigantesca. Você saber que você tem ali um valor que, se eu perder o emprego ou se acontecer alguma coisa de quebrar o carro, de quebrar uma manutenção na casa, eu tenho o dinheiro para cobrir. E isso tem me dado uma tranquilidade gigante para dormir. Isso é muito interessante. Outras questões aqui, ó, problemas de saúde inesperados, né? Você vai passar pelo médico, você passa por um exame, isso aqui ajuda. A minha esposa, no momento, está passando por alguns pontos, assim, né, de exames e tal, medicamento e tal, e a reserva tem ajudado. Isso é legal também, porque você já está passando pelo problema da doença em si. Então, você tem ainda o questão financeira somado, são duas preocupações. Então, a reserva de emergência, ela tira a questão financeira. Então, é de extrema importância. Eu sei que para muita gente vai ser difícil, né, por causa do salário do país, da situação atual, mas se
se no Brasil a gente tivesse educação financeira e tivesse esse tipo de assunto nas escolas, eu tenho mais do que certeza que muitas das questões de ansiedade, de muitas coisas que a nossa sociedade vive hoje, poderia ser simplesmente amenizadas, né, por causa de educação financeira. Hoje eu percebo o quanto que a questão financeira equilibrada é muito bom, né? E como eu citei aqui, reparos de carro e de casa, né? São coisas que a gente tem e que tudo que você tem, você precisa manter. Aí a questão é, quanto você deve guardar? A regra geral varia conforme a estabilidade da sua profissão e da fonte de renda. 6 meses do seu custo de vida mensal para CLT com boa estabilidade. 9 a 12 meses do seu custo de vida mensal para autônomos, empresários, profissionais liberais ou quem tem renda variável. No meu caso, eu deveria estar aqui. Atualmente, eu estou tentando buscar primeiro os 6 meses, ter os 6 meses de salário na conta, na reserva de emergência, e conforme passando o tempo, buscando aumentar essas provisões aqui para cada vez mais ter uma tranquilidade. Por que que eu hoje tenho nessa parte aqui, né, de 6 meses? Porque eu penso assim, se acontecer alguma coisa com o meu contrato hoje, minha esperança é que isso não aconteça, porque eu gosto muito da empresa que eu trabalho, para a empresa que eu presto serviço, para a equipe e tal. Mas se isso acontecer, e pode acontecer, eu penso que talvez eu demore aí uns 1 mês, 2 meses, talvez para começar em outra empresa, e também tem o tempo de adaptação e tal. Talvez eu precise ali de uns 3 meses, talvez, aí sem renda, não sei. Então, eu pensei, se eu preciso de 2, 3 meses, eu vou jogar o dobro no mínimo ali para mim ficar tranquilo. Se eu perder hoje, eu tenho alguns meses para respirar e conseguir emocionalmente sentir o baque, e já correr atrás e começar a trabalhar. Então, pensar dessa forma na reserva de emergência ela é muito importante. Porque. E outra, tem um outro ponto também, que eu não sei se vai ser citado aqui para baixo. Eu não li tudo para ter uma reação mais verdadeira aqui com vocês. Mas você deixar aplicado também tem um outro lado, que seria você ver o rendimento. Você põe um dinheiro, a sua reserva, e ela vai aumentando. Quando você vê, você fala, nossa, eu coloquei tanto aqui mês passado, agora já tem um pouco mais, já tem um pouco mais. E isso vai te dar ânimo para você continuar fazendo isso, né? O outro ponto aqui é como você calcular. Aqui, ó, some apenas os gastos essenciais, tá? Para manter a sua vida funcionando caso ficasse sem renda hoje. Que seria a moradia, as contas básicas, a alimentação, a saúde, né? Se você tem plano, essas coisas. Se você tem remédios contínuos, isso deve entrar. E o transporte, né? Lazer, viagens, compras supérfluas ficam de fora. Então o básico e o essencial do seu dia a dia que deve entrar nisso. Aí ele fala aqui, ó, onde investir a reserva de emergência? O dinheiro da reserva de emergência precisa estar em um lugar seguro, com liquidez diária, ou seja, que você pode resgatar a qualquer momento, idealmente no mesmo dia. Aí eu vou falar onde eu investi, tá? Primeiro que eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de ler aqui, aí eu falo onde eu coloquei e o porquê, os motivos, tá? Idealmente no mesmo dia, com baixo risco, normalmente em renda fixas. As opções mais recomendadas são Tesouro Selic, título público federal de baixíssimo risco que rende de acordo com a taxa básica de juros da economia. CDBs com liquidez diárias de grandes bancos ou corretoras. Empréstimos que você faz a uma instituição financeira desde que oferece resgate imediato e sejam protegidos pelo FGC. E outras opções contas digitais que rendem 100% do CDI com liquidez diária. Práticas para o dia a dia, desde que a instituição seja sólida. Mercado Pago, 99, eu normalmente deixo nesses lugares. Só que eu fazendo pesquisa e analisando, onde que para mim pegou aqui? O imposto. Quando você
deixa, por exemplo, no 99 Mercado Pago, se você deixar 1.000, 2.000, 10.000 reais, no dia que paga, no outro dia, se você for ali naquele do pagamento ali, né? E você olhar, você vai perceber que eles estão descontando 22% de imposto por dia, que é que é aquilo do CDI deles. Se você deixar no CDB, você obrigatoriamente não pode remover durante 30 dias, porque se você remover, você vai pagar o IOF, e aí tem as questões da progressividade dos impostos. Então, eu também achei o imposto maior aqui, né? Então eu acabei não. E aqui, todos eles praticamente vai ser 22,5 se você precisar. E aí eu achei um que é ETF de renda fixa. Esse eu gostei. Por quê? Porque você coloca o seu dinheiro lá, e aí, se eu precisar, eu vendo com uma cota, como fosse uma ação, e ele tem uma eficiência tributária melhor, porque ele é 15%. No meu caso, eu escolhi este daqui. Então, hoje aqui, ó, CDI B11. Hoje a minha reserva de emergência está nele aqui, ó. Então, tudo isso aqui é o que eu tenho de reserva de emergência. Só que, olha o quanto que eu já ganhei praticamente um mês, porque eu comecei o dia que eu coloquei o meu dinheiro aqui foi 15 de julho, que eu comecei a colocar. E de lá para cá, ó, eu já tive uma rentabilidade de 1,5% em 30 dias. Claro que isso aqui é uma variável, tá? Isso aqui ele vai variar por causa da Selic. A Selic atual está muito alta, então ajuda muito. Mas eu vou abrir aqui, só um momentinho. Aqui nesse site, se você quiser acessar, você faz assim, ó, você entra nesse ADVFN, tá? Você pode estar no Google. Você vai vir aqui em mais. Aqui eu não lembro o que é o B, mas é mercados e futuros, tá? Clica ali. Aqui embaixo você tá aqui, ó, contratos e futuros. Nessa barrinha você para o mouse em cima e aqui na lateral você vem aqui, ó, depósitos interfinanceiros. Ele vai abrir como o mercado está vendo que para onde que pode as taxas ir. E aqui você vem em cotações. Então aqui dá para a gente ter uma noção de como o mercado, os economistas, tal, mercado como geral, está enxergando a possibilidade, olhando de hoje para frente, de como vai ficar a taxa Selic, ó. Então aqui quando a gente olha aqui, ó, o menor aqui 76, aqui, ó. Em janeiro pode ser aqui que esteja em 13,76 ao ano. E aqui pode ver que a longa ela sobe. E aí que eu fiz aqui, eu criei a planilha, eu copio todos esses dados aqui, copio, jogo aqui dentro dessa planilha. Aí ele me dá aqui que a média é de 14,32 para frente aí o mercado, ele olha para o Brasil e vê que atualmente, tá? Pode ser que não no longo prazo vai ficar nessa média aí acima dos 14. Então é uma taxa muito alta, na média aí de 1,19. Mas isso aqui são variáveis, tá? Se você tiver dúvida de como funciona, deixa nos comentários que aí eu vou fazendo o vídeo e vou explicando para entender. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso aqui, esse 1,6 é 1,5, na verdade, ele é por causa da taxa atual. Então, se a gente for aqui, ó, tem outro lugar também que dá para ver. Você vem aqui, ó, digita no Google Boletim Focus, vai aparecer aqui Relatório Focus. Você clica aqui baixar, ele vai abrir aqui um PDF. E aqui dá para a gente ter uma noção de como vai ser daqui para frente, a previsão do mercado também. Então, são várias formas de ver a mesma informação e a gente mesmo que tendo uma noção de como que vai estar o Brasil nos próximos anos.
Se a gente olhar nessa linha aqui, ó, Selic, ó, 14. Isso aqui é uma previsão do mercado dizendo assim, ó. É até interessante, porque eu vou até pesquisar aqui agora, que tem uma leve divergência, tá vendo? Por que que, quando a gente olha o contrato futuro de depósitos interfinanceiros, ele está subindo, e quando a gente olha o boletim Focus, ele está caindo, está dizendo que a expectativa é 10. Eu vou pesquisar aqui e já volto com essa resposta. Eu fiz uma pesquisa mais extensa aqui, só que ele explicou para mim, e ainda eu fiquei meio perdido, assim, porque, como eu falo, eu não sou economista, sou um curioso do mercado financeiro, gosto de aprender, e vou pesquisando para tentar entender. Aí ele explicou aqui e tal. Eu tinha meio que entendido, mas fiquei na dúvida, e eu pedi aqui para ele, ó, como eu explico isso de forma rápida para um leigo, né? Que aí, quando a gente coloca assim, aí ele tenta fazer uma analogia mais próxima, assim, mais fácil. Aí ele disse assim, ó. Imagina que você vai emprestar o dinheiro para um conhecido a longo prazo. Então você tem um amigo ou uma amiga e você vai emprestar lá um dinheiro para 10 anos. Pô, vou pagar você em 10 anos, né? Que amigo, hein? Você emprestar dinheiro e pagar em 10 anos, tem que ter muita amizade. Aí o que que é? O boletim Focus é o seu plano no papel. Você analisa a situação da pessoa de longe e pensa: ele tem emprego, a economia vai melhorar, o cenário ideal é que ele me pague certinho. Então a expectativa é de que uns 10% de juros sejam justos, né? Essa é a teoria. Os economistas prevendo que o governo vai fazer a lição de casa. Seria gastar o previsto, controlar a inflação, né? Tipo, fazer o que tem que fazer. Então, se o governo fizer o que tem que fazer, dá para a gente chegar ali em 2029 pagando 10% ao ano. Só que o DI futuro, que é esse aqui, que eu estava conversando aqui, mostrando, ele é a realidade, né? Que aqui ele fala, ó, o DI futuro é o dinheiro saindo do bolso. É a hora de assinar o contrato na vida real. Você senta para conversar e percebe que a pessoa anda meio descontrolada. Esse seu amigo sem emprestar o dinheiro. Ela tá descontrolada, tá gastando demais no final de semana com churrasco, comprando costela em linguiça de primeira, mesmo estando com o orçamento apertado. Você logo pensa: opa, o risco de calote aqui é alto. Para eu ganhar meu dinheiro na mesa de verdade, para eu colocar meu dinheiro na mesa de verdade, eu quero mesmo 14% de juros para me proteger desse risco. Essa é a prática. Então, um é a teoria, o outro é a prática. O mercado exigindo uma taxa maior pelo medo das contas do governo saírem do controle. Então, eu quis trazer isso aqui porque, de modo geral, no, no, no melhor do cenário, a gente tem para 2029 o Brasil pagando 10% de, de juros ao ano para você deixar o seu dinheiro, a sua reserva de emergência aplicada. E aí, se a gente pegar 10% ao ano, deixa eu puxar aqui, 10 dividido por 12 dá 0,83. E eu sempre penso que acima de 0,5%, né, 0,5% ao mês é uma bela de uma taxa. Porque eu sempre penso que o básico aí de um aluguel, se você comprar uma casa, colocar ali para alugar, os especialistas dizem que acima ali de meio é o ideal, meio do preço, né? Então, se você tem uma casa de 300 mil, você divide por 100 vezes meio. Isso aqui é o que você tem que receber mínimo para você estar compensando. Porque se for abaixo, você tá perdendo dinheiro. Então, quando você tem um investimento de 0,80, 0,8, 0,9, ele já está maravilhoso. 1% tá muito bom. Então, se for para chegar em 14%, como eles estão para continuar nos 14%, se o governo continuar fazendo o que está fazendo, e aí eu não estou falando só o Lula, estou governo o atual e o próximo, se for ele de novo ou se for um novo,
Se continuar com a mesma pegada do que está fazendo agora, mantendo esses gastos, a gente vai continuar com com essa previsão aí alta. Então, dividir por 12, 1,16 por mês. É uma baita de uma taxa. Não tem. Assim, no Brasil, você vai investir. O que você vai conseguir isso? Não tem, assim, é muito difícil. Então, a reserva de emergência, nesse caso aqui, é muito bom deixar. Então, você ganha de todos os jeitos, tá? E aqui ele vai só dar uma mapeada aqui, né, de modo geral, de como você vai fazer, né? Mapeie seus gastos, descubra exatamente quanto você gasta por mês com o essencial, defina uma meta, multiplique por 6 ou 12 meses, dependendo do que é a sua realidade. Automatiza os aportes, todo mês, assim que o dinheiro entrar, separa uma quantia fixa antes de começar a gastar. A constância é mais importante do que guardar grandes volumes de uma vez, e vai virando bola de neve, né? Juros compostos. Proteja o seu dinheiro. Mantenha a reserva totalmente separada dos seus investimentos de longo prazo ou do dinheiro do consumo diário. Ah, tem um detalhe. Aqui ele fala, que eu já ia esquecendo, sobre a liquidez diária. O CDI B11, que é o que eu invisto, ele não tem liquidez diária. Isso para mim é bom porque dá uma travada, às vezes, de eu querer gastar um dinheiro que eu estou vendo na conta. Então, como eu mando para a bolsa, eu tenho ali, acho que o D2, que é 2 dias, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui, ó, eu gosto de usar o PSL Gemini na próprio navegador, porque aí ele olha a página da que eu estou e ele dá um resultado mais preciso. Demora um pouco mais, mas fica legal. Ó, o prazo de liquidação do CDI B11 é D mais 1. Ah, outra coisa. Tem outras opções, tá? Eu gosto desse aqui porque esse aqui é do Itaú, mas tem outras opções também. Se alguém quiser que eu traga aí um vídeo sobre as opções atreladas a esse, aí eu posso trazer. Mas vamos lá. O prazo de liquidação do CDI B11 é D mais 1. Ou seja, o que é a minha estratégia? A minha estratégia é essa aqui, ó. Vamos supor. Numa sexta-feira, a Bolsa de Valores ela fecha às 5 horas. Então, 5 horas eu não consigo mais entrar, comprar e vender o meu CDI B11. Aí você fala assim, mas e aí? Como é que você faz? Se na sexta-feira a bolsa fechou às 5, 6 horas você melhor trabalhar, você tomou um banho e tal, 8 horas você tem um evento. Aí às 8, na sexta, você bate o carro, né? Você bate o carro, acontece. E aí você precisa ali, na verdade nem sei porque que eu precisaria do valor, mas eu não sei, não vou delongar esses detalhes. Mas vamos supor que eu preciso de R$ 2.500 ali. Pá, aconteceu um negócio, eu preciso de R$ 2.500, seja para que for. E aí, o que eu faço? A ideia minha aqui, aí eu uso o cartão de crédito, eu passo esse valor no cartão de crédito, certo? E aí eu tenho, no caso, na segunda-feira, eu entro na bolsa às 10 horas, vendo a quanto. Percebe que eu tenho aqui, ó, 823 cotas. Então, se ele está custando 51, 2.500 dividido por 51,33, eu preciso vender 49 cotas. Eu entro aqui, vendo 49 cotas. Aí, vendo 49 cotas do CDBI 11. Na terça-feira já está disponível o dinheiro. Eu saco para minha conta. Faço o saque para minha conta. Só que é o seguinte, se o meu cartão, se aconteceu isso num dia que o meu cartão vai demorar mais dias para fechar, eu ainda tenho uma gordura aí a mais para conseguir deixar o dinheiro lá rendendo mais alguns dias. Mas eu trabalho dessa forma, tá? Isso aqui é aquilo que eu sempre comento. Esse tipo de raciocínio, de atitude, é algo que me deixa tranquilo e que me dá paz. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Tem que fazer as coisas para te dar paz. Se você vê que não vai te dar paz, você não faz desse jeito, faz de outro jeito. Aí você pode usar a reserva de emergência numa conta digital separada, num cofrinho. Porque o cofrinho, no Mercado Pago mesmo, que eu acho que é o que mais está compensando hoje, você vende na hora.
Não tem esse negócio de você entra ali, resgata os 2.500, vamos supor que precisa, resgata, ele está disponível na conta, você faz o Pix, você já resolve. Você vai pagar, você já diariamente já está pagando o imposto embutido, não vai ser nada descontado e tá tudo certo. Dos que eu fiz e de eficiência tributária, seria isso, tá? Então, isso seria para mim a importância da reserva de emergência, como eu faço a reserva de emergência, como eu trabalho. Se alguém tiver alguma crítica aí, é, alguma coisa para acrescentar ou pergunta, deixa aí no comentário. Aproveita aí e se inscreva no canal, curta esse vídeo, se possível. E eu agradeço você assistir até aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.